Fala pessoal, meu nome é Daniel, esse aqui é o Python 42 e no vídeo de hoje a gente vai começar esse curso básico de Python, onde serão 7 aulas, a começar por hoje, que a gente vai falar do interpretador Python e principais características da linguagem, e no último a gente já vai ter chegado ali em classes e orientação a objetos. Se você é novo aqui no canal, já lembra de se inscrever e de curtir esse vídeo. Se você quer saber o porquê você deveria programar, o porquê com Python e como esse canal quer te ajudar, dá uma olhada nesse vídeo aqui nos cards que fala exatamente sobre isso. Como eu falei, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o interpretador Python e as principais características dessa linguagem que surgiu ali na virada de década de 80 para 90. Bom, o Python ele é uma linguagem de alto nível, dinamicamente e fortemente tipada, de uso geral e que suporta diversos tipos de paradigmas de programação diferentes, como programação orientada a objetos, programação funcional, programação estruturada e etc. O que seriam essas várias coisas que eu falei? Bom, uma linguagem de alto nível quer dizer que é uma linguagem de programação mais próxima da língua humana. O Python não está sozinho nisso. O Python, o Java, o JavaScript, diversas outras linguagens são consideradas de alto nível porque elas são mais próximas da linguagem humana. Já uma linguagem de baixo nível, ela é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina e um pouco mais distante da nossa linguagem falada, geralmente do inglês. Eu vou deixar aqui na tela esse exemplo. À esquerda tem um código Python, uma função, que basicamente recebe dois valores e retorna a soma desses dois valores. Primeiro a gente define a função, bota o nome dela, o que ela recebe e retornou a soma. À direita está o mesmo código, só que o bytecode gerado por esse código Python, que é uma linguagem um pouco mais de baixo nível, que é o que realmente vai ser interpretado pelo interpretador em última instância. Ou seja, é muito mais próximo da linguagem de máquina, e à esquerda, muito mais próximo da nossa linguagem falada, no caso, mais próximo do inglês. Você não precisa saber agora o que é uma função, isso a gente vai ter um vídeo nessa série só para isso, então relaxa. Eu só quis mostrar como é mais simples você olhar para uma linguagem de alto nível do que você olhar para algo mais baixo nível. Dizer que Python é de uso geral quer dizer que ele é usado para diversos tipos de aplicações diferentes. Quer você queira fazer programação para desktop com interface gráfica, quer você queira programar jogos, quer você queira fazer coisas relacionadas à ciência de dados, engenharia de dados, trabalhar com inteligência artificial, ou machine learning, ou deep learning. O que quer que você queira trabalhar, você pode usar o Python para isso. Ele é usado desde pequenos scripts que vão automatizar alguma coisa na sua máquina, passando por jogos, passando por sistemas web, até mesmo coisas que são usadas pela NASA no dia a dia de trabalho da NASA, ou pelo Google, ou pelo Uber, pelo Airbnb, pelo Instagram e etc. Ou seja, você pode usar para muita coisa diferente. Tudo isso é graças às baterias inclusas dele, graças às pilhas que já vêm inclusas. A gente deu esse exemplo no primeiro vídeo, falando lá que é muito frustrante quando você compra um carrinho de controle remoto e ele está sem pilhas. É legal que você já possa comprar ele e começar a usar imediatamente. E o Python já tem a sua Standard Library muito completa, a sua biblioteca padrão. As coisas que já vem incluído nele, digamos assim, são muito completas e muito rico, dá para fazer muita coisa com aquilo. Mas não é só isso. O Python também tem vários recursos que você pode usar, que são bibliotecas que outras pessoas fizeram. Você basicamente instala a biblioteca daquela pessoa e começa a usar. E aí você vai ter o Django, vai ter o scikit-learn usado para aprendizagem, vai ter várias outras coisas bem legais feitas e disponíveis pela comunidade. O Python é uma linguagem dinamicamente tipada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não sou eu que dou o tipo para uma variável. Não sou eu que falo para o Python, olha, isso aqui é um texto, ou isso aqui é um número, enfim. Isso quer dizer que se eu digo para o Python, sei lá, se eu crio uma variável chamada variável, vou dar o nome variável para variável, e digo que ela quer dizer 2, falo, variável é igual a 2. O Python automaticamente vai entender que o tipo de variável é inteiro, porque eu coloquei um número inteiro para ela receber ali dentro. Então, se eu pergunto o tipo de variável, o Python vai me dizer que ela é inteira. E toda interação com essa variável vai ser da mesma forma que se interage com uma variável inteira. Agora, se em algum momento no meu código eu digo que essa variável é igual a cenoura, entre aspas, eu estou dizendo para ele que variável é um texto, é uma string, é um str, e que agora ele tem que lidar com essa variável como se lida com um texto, com todos os métodos e atributos que um texto tem. O fato dela ser dinamicamente tipada não quer dizer que ela seja fracamente tipada. O Python é dinamicamente tipado e fortemente tipado. Um exemplo oposto seria o JavaScript, que é uma linguagem dinamicamente tipada também, porém que não é fortemente tipada. No JavaScript, por exemplo, se eu tentar somar o texto 10 com o inteiro 1, ele vai me retornar 11, um inteiro 11. Uma soma de um texto com a soma de um número, ele vai tentar fazer o cast, a conversão daquele texto implicitamente no número, e me devolver um 11.
No Python, se eu tento fazer isso, somar um texto com um número, ele vai me retornar um erro. Porque textos são somados com textos, gerando concatenações, a gente vai falar delas, e números são somados com números usando soma, propriedade matemática soma. Sobre suportar diversos paradigmas, a gente vai falar mais disso lá pra frente, mas um deles é a orientação a objetos, e a gente vai ter um vídeo só sobre orientação a objetos ainda nessa série. Beleza, já sabemos o que é o Python, mas o que é o interpretador Python? Isso é basicamente um programa que interpreta o seu código Python. Na verdade, quando você programa em Python, geralmente, depois daquele processo, aquele código é compilado no bytecode, é gerado um bytecode, e esse bytecode é interpretado pelo interpretador Python. Na verdade, você não precisa olhar para esse processo por dentro, você não precisa entender esse processo por dentro para conseguir fazer algo, mas é isso que acontece. Então, você escreve um código, esse código é compilado no bytecode, e esse bytecode é interpretado pelo interpretador, que vai interpretar as suas instruções. Agora a gente vai dar uma olhada no interpretador. Para chamar ele, basicamente eu digito Python, e ele chama Python, ele indica aqui em cima qual é a versão que ele está rodando, e aqui tudo que eu digitar vai ser interpretado pythonicamente. Então, se eu digitar aqui 2 mais 2, ele me retorna 4. Se eu digitar aqui 10 mais 7, ele me retorna aqui 17. Se eu colocar aqui, isso é uma mais concatenação, ele vai me retornar isso concatenado. Lembra que eu falei que texto soma com texto e número com número? Se eu tentar somar o texto 10 com o inteiro 1, ele me retorna um erro e fala que só pode concatenar string, não inteiro, para string. A mesma coisa aconteceria se eu digitasse 1 mais 10. Ele vai me dizer que não consegue fazer essa operação porque inteiro soma com inteiro, string soma com string. Na verdade, concatena com string. E aquilo que eu comentei, né? Variável é igual a 10, digamos. Se eu perguntar o tipo de variável, ele vai me dizer que o tipo é inteiro, porque eu coloquei um inteiro lá dentro. Agora, se eu digo que variável é igual a cenoura, ele vai me retornar string, porque agora eu tenho um texto lá dentro. Então, todas as funções de string eu consigo usar agora com variável. Eu consigo ver o length variável, para ver o tamanho dela. Eu consigo fazer variável .upper, para botar tudo em caixa alta, e ele funciona. Enfim, eu não preciso dizer para ele que isso é um texto. Ele entende isso de forma dinâmica, porém isso não quer dizer que ele é fracamente tipado e eu vá conseguir fazer coisas como 10 mais 1. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Continua assistindo essa série, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando vão sair os próximos vídeos. E é isso, galera. Um abraço, até o próximo vídeo.